Conforme sorteio previamente realizado, começo esta conversa com o candidato pela mudança, Vítor Freitas, e começo por uma questão que tem a ver com a vossa presença aqui, naturalmente com aquilo que também foi o processo eleitoral. Os dois partidos tentaram uma coligação. O PS na altura disse que não a esta coligação com o CDS, olhando para aquilo que é o passado até esta data e olhando também para aquilo que são os resultados das sondagens que têm vindo a público, acha que a aposta que fez foi a melhor? Bem, antes de mais, boa noite, Gil Rosa, João Manuel Rodrigues e a todos os telespectadores. Julgo que a ausência do PSD neste debate, e antes de responder à sua pergunta, a ausência do PSD neste debate demonstra aquilo que é o código genético do PSD. O PSD não mudou, não se renovou. O PSD é a continuidade daquilo que foram estes anos de governação e a forma de estar na política. Uma forma que eu discordo e que entendo que é mau para a democracia, a ausência e a fuga ao debate. Quem está na política e quer liderar a região autónoma da Madeira não pode fugir ao debate, não pode fugir ao confronto das ideias, porque o debate é a alma da democracia, é o sangue da democracia. E a ausência de Miguel Albuquerque neste debate demonstra que, de facto, o PSD não se renovou e que este PSD, e nós sabemos que eles não têm um programa de governo, têm um panfletozinho, não têm um programa de governo, não têm ideias para debater com os outros partidos concorrentes. E é lamentável. Eu julgo que os madeirenses e os porto-santenses ficam a perder com a ausência no debate por parte do PSD, porque é a democracia que fica a perder e fica muito mal ao líder do PSD, Miguel Albuquerque, não estar aqui presente para debater, porque demonstra, de facto, que aquele ADN que nós julgávamos que poderia ter desaparecido com a saída do Dr. Alberto João Jardim, infelizmente permanece dentro do PSD. Vamos à questão concreta. Imagino que a não presença do PSD não iniba de apresentar as suas propostas. Sim, e naturalmente. Vamos acompanhar ao longo dos próximos minutos. A questão concreta é se, feita uma avaliação daquilo que é as eleições, enfim, a forma como está a decorrer até agora, a campanha, e também o resultado de sondagens, se sente que esta, de facto, foi a melhor opção, ou seja, coligar-se da forma que se coligou e rejeitando uma coligação com o CDS. Bem, eu não rejeitei coligação com ninguém. Eu propus uma coligação alargada, houve partidos que aderiram, outros partidos não aderiram, colocaram condições que não foram aceitas. É um assunto... Mas recebeu um convite formal do CDS. Sim, mas quanto a mim é um assunto ultrapassado. Essa questão já foi alvo de discussão pública já há meses e, portanto, a questão da coligação está formada. Nós temos uma boa coligação, uma coligação chamada Mudança, com vários partidos com o objetivo de governar a região autónoma da Madeira. E, em matéria daquilo que pretendemos, é disputar estas eleições e ter mais um voto com o PSD. Quanto à questão das sondagens, eu gostaria de recordar que nas últimas eleições autárquicas todas as sondagens davam vitória em todas as câmaras municipais ao PSD. E isto é uma realidade, é um facto. Todas as sondagens do início ao fim da campanha davam vitória ao PSD. Chegou à noite das eleições, o que é que tivemos? O Funchal mudou, Santa Cruz mudou, Porto Santo mudou, Machico mudou, Santana mudou, São Vicente mudou, Porto Muniz mudou. Só não mudou em 4 concelhos. E acha hoje, que essa situação pode repetir-se no próximo domingo? Aquilo que são os partidos da oposição têm responsabilidades governativas em 74% da população e o PSD em 26%. E, portanto, eu estou muito satisfeito com aquilo que são as notas que vou recebendo do eleitorado e dos contactos que tenho tido. E não tenho dúvidas que dia 29 vamos ter novamente uma alteração política na região, um novo ciclo político e uma mudança na Madeira. Portanto, está convencido que esta de facto foi a melhor opção que tomou. Vítor Freitas, fica um pouco a ideia de que já dão como adquirida a vitória do PSD. A questão aqui é saber se o PSD poderá ter ou não maioria absoluta. De resto, também é isso, enfim, que tem revelado as sondagens. É essa a leitura que podemos tirar no caso concreto da liderança da mudança? Gil, até hoje não me viste nenhum discurso que eu fizesse um discurso em que dava como adquirido a vitória do PSD, não o fez. Acho que a mudança tem todas as condições para ganhar estas eleições e vai ganhar estas eleições. E o que eu acho é que há aqui um percurso ainda de alguns dias a se fazer e de um caminho a se fazer que é uma oportunidade, de facto, para fazermos a mudança. O que se está a passar hoje na região autónoma da Madeira, e é isso que nos preocupa, é a ideia de que a Madeira
pode entrar num novo ciclo com as mesmas forças, ou com a mesma força política. Isso é, em democracia isto não existe, ruptura de ciclo sem alternância política. Nós já vivemos 40 anos com o mesmo partido a governar a Madeira. E se nós olharmos para a situação da Madeira, gravíssima, a todos os níveis, não há, em consciência, da parte do eleitor, quer dizer, o desejo de votar num PSD que arrastou-nos todos para esta situação. Mas acha que a mudança é a melhor solução? E digo isto tendo em conta o conjunto de partidos que a compõem e até do ponto de vista ideológico a forma como é composta esta estrutura, enfim, de partidos. O caso, por exemplo, o caso do PTP, que tem 3 deputados na atual legislatura e que tem 3 novamente nos 10 primeiros desta coligação. E até atendendo, enfim, ao passado relativamente recente, até pela forma como o PTP muitas vezes até foi crítico em relação à pessoa do Vítor Freitas, como é que consegue depois encaixar isso numa coligação? Enfim, todas estas questões ideológicas depois têm naturalmente as suas leituras. Eu agradeço a sua questão, é uma questão que eu acho que deve ser esclarecida. O José Manuel Coelho, ao longo do seu percurso político, é conhecido de todos os madeirenses, já se candidatou a Presidente da República, teve 40 mil votos na Madeira, logo a seguir quase que derrotava Cavaco Silva nas eleições. É uma pessoa conhecida de todos e é uma pessoa que vai alertando em relação a determinadas situações que se passam na nossa terra. Ele tem o seu valor como deputado nessa perspectiva de que ele tem servido para alertar em determinadas circunstâncias situações aberrantes que se vivem na região autónoma da Madeira. E é esse o papel que ele tem na coligação. Mas eu gostaria de chamar a atenção às pessoas que se sentem incomodadas com a coligação Mudança e com o facto de ter este leque de 4 partidos que a coligação Mudança não é responsável por ter feito a dívida da Madeira, os 6 mil milhões que nós estamos todos a pagar e milhares de madeirenses estão a sofrer. A coligação Mudança não é responsável por os 22 mil desempregados. Quem é responsável é o PSD. Foram eles que nos governaram e nos trouxeram até aqui. A coligação Mudança não é responsável pelos pais e avós terem que ir ao aeroporto, se despedir dos seus filhos e netos para as terras de imigração. Mas estas pessoas todas o que querem é soluções de governo. E a questão que lhe coloca é, de facto, se a mudança, com algumas incoerências que podem ser ou não detectadas na vossa coligação relativamente às ideologias que estão ali juntas. Incoerências. A questão é essa, saber se de facto há uma união perfeita. E eu já lhe coloquei esta questão no último debate. Eu já respondi. Saber se de facto José Manuel Coelho, por exemplo, num futuro governo da coligação Mudança, se estaria ou não lugar nesse governo. Porque também não é muito compreensível que o líder, digamos assim, do segundo maior partido da coligação não tenha depois expressão num eventual governo a solidariedade pela coligação. Eu já referi que... Já disse que não conta com o José Manuel Coelho para o governo. Já referi que o José Manuel Coelho é um bom deputado e que tem feito um trabalho, e tem um trabalho muito importante a fazer, mesmo em relação a um governo de mudança, porque os governantes têm-se distraído e distraem-se, e ter alguém que nos chama a atenção quando desviamos de determinados caminhos também é importante e tem esse papel. Mas no fundo está a dizer é que admite que o José Manuel Coelho possa ser quase que a oposição e não estou a dizer isso. Eu julgo é que se meteu na cabeça dos madeirenses ao longo destes anos que os senhores deputados são paus mandados e os do PSD têm sido ao longo destes anos, não questionam nada. Eu vou dizer uma coisa, eu quando assumi a liderança do PS, eu assumi tendo consciência de uma coisa: os líderes são para questionar. Quem não quer ser questionado dentro de um partido, ou quem não quer ser questionado como presidente do governo, não está em condições para liderar nada, absolutamente nada. E eu quero ser presidente do governo, mas eu ainda não respondi à sua questão. Em matéria de governação, naturalmente que a situação da Madeira é grave. E eu tenho que escolher os melhores para formar um governo de mudança. E a Madeira, felizmente, mas não vai formar um governo com representantes dos atuais partidos da coligação? Naturalmente que ouvirei todos os partidos, mas eu sou o candidato a presidente do governo, eu é que irei escolher a minha equipa, e irei escolher entre as personalidades. E não vai nessa equipa escolher gente do PTP? Eu vou escolher os melhores que a Madeira tiver, porque a situação da Madeira... nesses melhores encontra gente do PTP que possa ter essa capacidade? Eu ainda não pensei na minha equipa, na equipa de governação. Não respondendo para perceber a sua resposta. Aí temos uma diferença. O que a coligação Mudança quer fazer é replicar aquilo que fez, ou que aconteceu no Funchal, ou seja, com essa vitória, para a região.
Mas a questão aqui depois é a prática política. No caso do Funchal, já temos aqui uma crítica de General Rodrigues também em relação a isso. E tivemos uma constatação, é de que existiram problemas de facto. Sim, que foram resolvidos e supridos. E já estão resolvidos. O grande problema, estão resolvidos. E a Câmara está a atuar bem, está a fazer um bom trabalho. O Dr. Paulo Cafofo, um excelente Presidente de Câmara, disse que ninguém tenha dúvidas. Mas eu gostava de falar da situação da Câmara. Não tem vindo muito a público em defesa da sua coligação. Eles têm andado comigo na campanha. Agora, eu gostaria de dizer aqui uma coisa, é que a Câmara do Funchal foi mal gerida ao longo destes anos. E a Madeira tem um problema hoje. O problema da Madeira é uma questão financeira. E quem geriu tão mal a Câmara como geriu o Dr. Miguel Albuquerque em matéria financeira não pode ter a responsabilidade, perante a situação financeira da região, de estar à frente de um governo. Vamos por partes. Neste momento, a dívida da Câmara é de 100 milhões de euros. Neste momento já não é de 100 milhões. A coligação Mudança já pagou, no último ano e meio, 22 milhões de euros de dívida deixada. Mas Miguel Albuquerque recebeu a Câmara e multiplicou a dívida por 5. A Madeira sofreu agora um plano de resgate, para que toda a gente perceba, um plano de ajustamento. Miguel Albuquerque, nos últimos 7 anos, tive que fazer 4 planos de resgate à Câmara do Funchal. O último deles, o PAEL, em 2013, em que levou ao aumento de impostos, num valor de 29 milhões de euros. Tive que ir Acha que a dívida da Câmara é comparável à dívida da região, em termos proporcionais? Não, há dimensões distintas. As autarquias não têm a autonomia para fazer dívida que tem o Governo Regional. É porque a dívida da região é 6 vezes mais o seu orçamento. Da Câmara, mas é que nós temos autonomia no Governo. As câmaras estão muito condicionadas a uma série de instrumentos financeiros. Tem a lei dos compromissos, em que é necessário ter recursos financeiros para mandar fazer uma obra, não é fazer e depois pagar mais tarde. Mas eu ia dizer que em 2008 e 2009 recorreu a Câmara do Funchal ao pagar a tempo e horas um programa do Governo e ao PRED no valor de 17 milhões de euros. Tiveram que fazer um plano de pagamentos de regularização de dívida no valor de 39 milhões. E, portanto, deixa uma dívida de 100 milhões de euros, necessitou de 4 planos de resgate no valor de 85 milhões de euros nos últimos 7 anos. E eu pergunto, quem levou a Câmara do Funchal a esta situação e não resolveu o problema financeiro, face à gravidade? Está a ver a desproporção, como falou há pouco, 100 milhões, 6 mil milhões. Quem criou um problema, em termos de orçamentos, mas também em termos de dívida. O orçamento da região é 1.500 milhões, tem uma dívida de 6.500 milhões. Quem cria uma dívida 5 vezes superior à que recebe, numa Câmara do Funchal, que não há soube governar, só soube fazer dívida. Aliás, é fácil fazer obra. É a coisa mais simples de fazer. Qualquer madeirense, se quiser mandar fazer uma obra, manda. O difícil é resolver os problemas financeiros e pagar essa obra. Governar com cuidado para não comprometer as futuras gerações e aproveitar cada cêntimo do dinheiro público, isso é que é difícil. Esbanjar dinheiro e fazer obra é fácil. Deixar a factura para os outros pagar, como fez Miguel Albuquerque, isso aí é muito fácil. E acha que a solução que foi encontrada para a Câmara do Funchal está a resolver os problemas da cidade, ao ponto de agora a sua coligação, que tem inclusivamente o mesmo nome, querer replicar esse modelo para toda a região? Não tenho dúvidas que a Câmara do Funchal está a funcionar bem e o Dr. Paulo Cafofo está a fazer um excelente trabalho. Só que o armamento jurídico, que não sei se comunga da mesma ideia. Ele tem apoiado muitas das medidas da coligação Mudança, até tenho aqui uma lista de propostas do CDS aprovadas pela Mudança. E aprovadas pela Mudança, é verdade. Propostas a favor dos e tem existido uma cooperação da parte do José Manuel Rodrigues em relação à coligação Mudança. Mas a coligação Mudança está a fazer o seu caminho. Só que a coligação Mudança, ao contrário do Governo Regional, tem outros instrumentos. A Câmara do Funchal, os instrumentos são menores. E este PAEL que foi assinado, o plano de ajustamento, o plano de resgate, o último, obriga a que se pague uma parte da dívida antes de poder contrair empréstimos. É por isso que o Presidente da Câmara, Paulo Cafofo, já pagou mais de 22 milhões de euros. Vítor Freitas apresenta o caso do Funchal como um exemplo de mudança, e foi o tal exemplo que falou que quer replicar em toda a região. Não é só no Funchal. Mas o PS também tem outros exemplos que podem não ser os melhores exemplos. O caso, por exemplo, do Porto Santo, onde a conflitualidade existe e que também é uma Câmara da responsabilidade do Partido Socialista. Aí está. Há aqui questões que têm a ver com o quadro de estabilidade nas autarquias. Naturalmente que a Câmara do Funchal ninguém tem maioria absoluta. Temos conversado com o CDS no sentido de arranjar aqui alguma sustentabilidade em matéria da governação e eu acho que o trabalho está a ser excelente. No Porto Santo, além de ser uma Câmara endividada,
Não foi a mudança que fez a dívida. E os grandes problemas do Porto Santo são questões financeiras da autarquia. Foi o PSD que fez. Há problemas políticos internos do Partido Socialista. Naturalmente, tem Presidente da Assembleia que não... Mas naturalmente que a gestão de uma autarquia em maioria absoluta é uma coisa, em minoria é outra. Mas em democracia nós temos que aprender a viver com estas realidades. Nenhuma obra deixou de ser feita, ou nada deixou de ser feito no Porto Santo por causa de diferenças políticas. O problema é outro. Não se faz nada quando não se faz à escala regional, como se viu esta governação dos últimos 4 anos, não foi por causa de questões políticas. Tem uma maioria absoluta. O que é que assistimos? Estagnação, paralisia da região autónoma da Madeira. Mas o problema maior no Porto Santo, como sabe, tem consciência divergências entre a presidência da Assembleia Municipal, que é do Partido Socialista, com o Presidente da Câmara, que é com o Presidente Socialista. Desculpe, essas divergências têm sido ultrapassadas. Não existe nenhum drama, nem nenhum problema em as pessoas terem pensamentos distintos. Aliás, eu pergunto, a região autónoma da Madeira não foi bem governada nos últimos 4 anos por causa de divergências políticas. Houve até divergências dentro do PSD. Foram devido a um problema financeiro. A uma dívida criada que o PSD não tem capacidade de resolver. Enfim, colocar a mesma questão ao Vítor relativamente à questão da dívida. A solução é renegociar, exatamente nos termos em que Jamal Rodrigues defende, ou de outra forma? É nos termos em que eu tenho dito desde o ano passado, desde que se assinou o plano de ajustamento económico e financeiro, a Madeira não tem outra solução senão renegociar a dívida. Nós temos que alterar os prazos de pagamento. E nós temos prazos de pagamento de 23 anos ao Estado e temos prazos de 10 e 15 anos contratualizados com a banca, em mal, prazos muito curtos. O que temos que fazer é estender os prazos para 30, 40 e 50 anos. A Alemanha ainda está a pagar dívidas da Segunda Guerra Mundial. Se nós pedíssemos à Alemanha que pagasse as dívidas em 10, 15 e 20 anos, a Alemanha nunca tinha arrancado do ponto de vista económico. E esta questão é como quem tem um empréstimo bancário e que está aflito, que é como a Madeira está. O que tem que fazer é ir à banca e renegociar, em vez de pagar em 10, 15 anos. Saber acho que esta explicação é importante. De que forma é que vamos renegociar isso? Em 10, 15 anos, renegocia com a banca, em vez de pagar em 10, 15 anos, paga em 30 ou 40, em vez de pagar 500 euros de prestação e está aflito, paga 250 e fica 250 para viver, para captar fundos europeus, fazer investimento e criar emprego. Como é que se faz isto? Nós temos 2 tipos de dívida. Uma é a dívida ao Estado, 1.500 milhões de euros, o restante é a dívida à banca. E a própria banca, se é inteligente, e a banca é inteligente para algumas coisas e é desinteligente para outras, como se tem visto, mas tem contas e tem cálculos e sabe que é impossível pagar a dívida da Madeira dentro destes prazos. Aliás, se formos a ver aquilo que tem sido o serviço da dívida, nos últimos 3 anos temos pago 300 milhões de euros. Para o próximo ano começamos a pagar o empréstimo ao Estado a 27 de janeiro de 2016. São 83 milhões de capital e 50 milhões de juros, mais 133 milhões de euros. Já estamos acima dos 400 milhões de euros. Temos serviço da via litoral e via expressa da PPPs, de 120 milhões, já estamos acima dos 500 milhões de euros, para quando a Madeira tem receitas próprias dos seus impostos na ordem dos 840 milhões de euros, quando vem 1.170 milhões de euros do Orçamento de Estado, estamos a falar de um orçamento de base de 1.000 milhões de euros, porque se até agora, nos últimos anos, têm entrado 2 tipos de receitas, da lei de meios, e tem entrado milhões, agora passa a entrar tostões, que já está no seu fim, vem muito menos dinheiro. E se nós, nos últimos 3 anos, recebemos para entrar no orçamento também aqueles 1.500 milhões de euros, que termina este ano que entra 320 milhões de euros, estávamos a falar de orçamentos na ordem dos 1.500 e 1.600 milhões de euros. Agora estamos a falar de orçamentos de receitas próprias do Estado e da região de 1.000 e pouco milhões, portanto, 1.000 milhões de euros. E como já se referiu aqui, a questão de gastarmos com a saúde e com a educação mais de 600 milhões de euros e com o serviço da dívida acima dos 500 milhões de euros, há aqui uma conta impossível. E é por isso que é necessário renegociar. Mas renegociar e é possível. E é necessário também. Mas renegociar implica que do outro lado haja essa vontade. Não, há vontade da parte da banca. E a questão que lhe coloca é do lado de quem está a governar, de que forma é que deve chegar perante os credores. E pergunto se isso passa por um acordo parlamentar, enfim, que seja envolvido o maior número de forças partidárias, para que haja maior força na negociação. Isso não tenho dúvidas. Aliás, já o ano passado, o José Manuel e eu falamos várias vezes sobre isso, até na Assembleia, que devia haver um acordo entre as maiores forças políticas que têm assento parlamentar na Assembleia
Assembleia da República, no sentido de resolver esta questão. Isto não é novo, que chegou agora. Eu lancei um convite para um compromisso pela Madeira ao Vítor Freitas e ao Dr. Alberto João Jardim. O Vítor Freitas respondeu-me afirmativamente, do PSD nunca recebi resposta. E, portanto, há aqui questões que têm que ser resolvidas. Eu dou um exemplo. Nós estamos a pagar taxas de juros de 4% e de 3,5% ao Estado. Porque na altura, quando o Estado nos emprestou dinheiro, estava a pagar à Troika as taxas de juros de 3,5% e de 4%. Entretanto, fruto das políticas do Banco Central Europeu, conseguiu-se que as taxas de juros baixassem nos mercados. E o Estado fez e bem, que é trocar dívida. Pegou na sua dívida, à Troika, foi à banca, conseguiu a 2%, pagou à Troika, fez uma troca de dívida e passa a ter juros. Em vez de 4 e 3,5%, não é só em vez isso, não é? de ter juros de 4 e de 3,5%, passou a ter juros de 2%. Foi por isso que nós, com o acordo do nosso secretário-geral António Costa, apresentamos na Assembleia da República uma proposta nesse sentido, que ainda não foi agendada, para que aquilo que foram os ganhos em matérias de juros também se aplique à região. Está-se a falar de uma verba, ao longo destes 23 anos, de 350 milhões de euros de poupança em juros, que dá para o novo hospital que a Madeira tanto precisa. Vítor Freitas, também é a mesma questão, do seu ponto de vista, acha que é possível conciliar tudo isto, ou seja, com a dívida que nós temos, essa renegociação e ao mesmo tempo reduzir-se impostos na região? Eu acho que é possível, eu tenho a certeza que é possível e terá que ser feito. Até porque temos que cortar também na despesa supérflua, claro, que existe. Tem que ser feito. Nós temos que renegociar. Renegociar, ganhamos folga financeira. Se renegociarmos para 30, 40 anos, e em vez de andarmos a pagar 300 ou 400 ou 500 milhões de euros, passarmos a pagar 150 milhões de euros, passamos a ter alguma folga, alguma margem financeira para podermos baixar impostos e para captar fundos europeus, fazer investimento e para resolver problemas gritantes, como é as listas de espera no hospital, mas penso que mais à frente iremos falar disso. Nós temos que renegociar a dívida. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, a renegociação dos PPPs, das parcerias público-privadas, quer dizer, o Estado conseguiu uma redução de 30% nas negociações que fez. O plano de ajustamento foi assinado já em 2011, em janeiro de 2012, aliás. E nesse plano de ajustamento tinham que fazer essa renegociação. O Governo Regional nunca a fez, porque tem interesses dentro do PSD e o mesmo PSD continua a ter os mesmos interesses económicos lá dentro, condicionam a que, espera, João Manuel, condicionam a que a Madeira renegocie. Quer dizer, em relação às outras questões, conseguiu-se. Chegou ali os interesses do Sr. Jaime Ramos e do Sr. Jaime Filipe Ramos, que aliás vai agora nas listas, trava tudo isto. Os interesses de determinada banca trava tudo isto e não há renegociação. A questão que eu tinha colocado concretamente, uma poupança, qual é a posição do Partido Socialista, neste caso da coligação Mudança? É uma poupança de 40 milhões de euros ano. Temos numa legislatura 160 milhões de poupança. 160 milhões de poupança permite baixar muitos impostos ou permite pagar subsídios de insularidade. Agora, é necessário que se veja, não se vai voltar ao ano 2011, antes da descoberta da dívida oculta, e temos que ser sérios, de um momento para o outro e num passo de mágica. Ou seja, aquele diferencial que a lei permite, os tais 30%, do seu ponto de vista, não é possível? Logo, a priori, não. É um processo que tem que ser gradual. E é possível ainda este ano ou apenas no orçamento de 2016? Eu acho que é possível fazer um orçamento retificativo e este ano ainda tomar algumas medidas, quer em matéria fiscal, quer em matéria do subsídio de insularidade. O Governo vai fazer isso? Irei fazer isso. Agora, as pessoas não se podem esquecer de uma coisa. Isto terá que ser um processo gradual, porque a situação em que nos colocaram é tão grave, que vamos ter que ser muito inteligentes nas formas de resolver isto. E o que eu tenho visto ao longo dos últimos 3, 4 anos é que, quer da parte da região, não tem existido inteligência financeira para resolver o problema. Ficaram amarrados a um plano de ajustamento, devia ter terminado a 27 de janeiro deste ano, mas o líder do PSD, Miguel Albuquerque, subscreveu por baixo para que este plano de ajustamento e de sacrifícios fosse até o final do ano, e depois tentou deitar as culpas para cima do Dr. Alberto João Jardim, assumiu numa primeira fase e depois numa segunda fase tentou deitar as culpas. Se for o Governo, uma das primeiras medidas será tentar renegociar ainda este plano este ano, apesar dele se concretizar no final do ano. Temos que renegociar o plano de ajustamento com o Governo, e se não for com este, em outubro será com outro Governo, com o Governo do Partido Socialista. Mas aí já estará no fim do plano. E teremos que renegociar as PPPs rapidamente, senão meter em tribunal
como o Estado, em alguns casos, teve que meter para forçar a negociação. A Madeira nunca meteu as parcerias público-privadas em tribunal para forçar a negociação. E isso é necessário ser feito logo no início da governação pública. Vamos avançar no programa e falar de questões ligadas às áreas sociais, a sua posição, enfim, as propostas que apresenta para estas áreas em concreto e medidas que são necessárias tomar de forma imediata. É de lamentar os últimos 4 anos de governação da Madeira, porque a saúde foi muito maltratada. Costumamos dizer que com a saúde não se brinca e com a saúde das pessoas não se brinca, mas os últimos 4 anos brincou-se com a saúde dos madeirenses. E aquilo que assistimos a nível regional, no Serviço Regional de Saúde, a forma como os médicos foram tratados, escorraçados alguns, ofendidos, a forma como os... Vitor Freitas, mas esse é um diagnóstico que está feito. Não sei se está feito. Eu não sei se está feito. Acha que é preciso fazer um diagnóstico sobre essa área? Não, o que eu acho é que é necessário mudar de postura. Mas quais são as medidas que apresenta então? Porque a pacificação do Serviço Regional de Saúde é importante para qualquer medida ter eficácia. E há aqui questões que para nós tem que se dar passos no sentido de resolver. Porque é necessário contratar médicos especialistas e bons médicos especialistas não caem do céu. Mas aí voltamos à velha questão, que é aquela questão que falamos anteriormente. Será que o orçamento da região tem soluções para poder comportar todas essas necessidades? Tem soluções. Quem quer despedir funcionários públicos é Miguel Albuquerque, disse-o, queria em relação ao país e, portanto, os madeirenses penso que já estão de sobreaviso em relação à Madeira. Mas nós temos que contratar novos médicos, porque senão a saúde ainda vai sair mais cara. Nós temos que contratar novos enfermeiros. Vamos ter que contratar mais auxiliares e mais técnicos, porque a Madeira tem que resolver os seus problemas. A Madeira não pode parar. Quer dizer, como é que se pede a 17.400 pessoas em que se coloca numa lista de espera e que se as deixa ali para cirurgias, estou a falar para cirurgias, nem estou a falar para especialidades. O PS que apresentou, o PS ou a Coligação da Mudança que apresenta medidas para os primeiros 100 dias na área da saúde. Esta é uma dessas. Nós vamos avançar com um plano com o objetivo de resolver a questão das listas de espera. Estas pessoas não podem esperar eternamente. Mas de que forma é que se propõe resolver isso? O Serviço Regional de Saúde consegue responder a uma determinada capacidade, mas é insuficiente para resolver estes 17.400 pessoas doentes que estão em lista de espera. Já são 17.602 hoje. São dados mais atuais que os últimos que eu tinha. Mas temos que recorrer aos privados, temos que fazer protocolos com instituições nacionais e com IPSS. Porque, para resolver este problema, nós temos que ter também uma questão, que é a questão financeira. Tem folga orçamental para isso? E a questão financeira só. É por isso que nós, e eu quando assisti no último debate e numa entrevista ao Tribuna, o líder do PSD dizer uma coisa que em qualquer parte do mundo, quer dizer, toda a gente fica logo espantada. Porque ele diz que quer ter a dívida, em função do PIB, a dívida a valer 60%. Isso corresponderia a pagarmos, nós que pagamos 300 milhões de euros hoje, já dói e dói muito. Que sabemos que temos que renegociar, porque senão para o ano temos a dívida ao Estado, temos que renegociar para pagar menos, porque senão não aguentamos. E o que ele se propõe é pagar 720 milhões por ano nos próximos 5 anos, mais os juros. E eu, como gosto de respeitar as pessoas e entendo que eles sabem fazer contas, apesar de na Câmara do Funchal não ter feito bem as contas, criar uma dívida, e eu pergunto como é que, gastando 720 milhões mais juros, que seja mais 100 milhões de euros de juros, 820 milhões de euros, como é que o PSD e este líder vai resolver o problema da saúde? Fica essa pergunta no ar, até porque o líder do PSD não está aqui para responder. Ele não pode estar presente. Queria também estamos no mesmo... Deixo um apelo aos madeirenses e porto-santenses de colocarem um voto na mudança. 40 anos é muito tempo. O que vos peço é que confiem em mim por 4 anos, porque nós queremos ter um governo de esperança no futuro. Temos pessoas competentes na nossa terra, nas universidades, nos partidos políticos, na sociedade civil, que estão disponíveis a ajudar a construir uma Madeira diferente. E nestas eleições há 2 visões. A visão do PSD, de continuar o caminho da austeridade, como aqui ficou provado, e a nossa visão de renegociar a dívida para termos folga financeira para construir uma Madeira de futuro e de esperança, onde exista emprego e que os nossos filhos não sejam obrigados a ir para as terras de imigração.